E assim nós exteriorizamos o nosso boa noite para quem está em casa, porque para os que estão aqui nós já temos o nosso boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e vamos nos preparar para a nossa prece de abertura, convidando aos que estão presentes e aqueles que estão nos seus lares, para que nesse instante nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, rogando que na sua misericórdia possa nos abençoar, a todos nós encarnados que estamos aqui e a todos os desencarnados que aqui também se fazem presentes. Todos nos fazemos, Senhor, aprendizes nessa vossa santa seara. Uma seara que é de luta, uma seara que é de superação, uma seara que é de grande aprendizado para todos. E assim confiantes, é que em Teu nome pedimos a permissão de Deus, para podermos dar por início a nossa pequena participação na reunião de estudos do Evangelho de nossa Casa Espírita. Que assim seja. Bom, meus amigos, o nosso tema de hoje, ele é Na Terra e no Além. É um texto do Emmanuel, psicografado pelo nosso amigo Francisco Cândido Xavier, no livro Religião dos Espíritos. Às vezes as pessoas se perguntam se os espíritos têm religião, né? Será que eles têm religião, gente? Ou será que eles não têm religião? O Emmanuel diz que tem. Ele diz aqui, olha, a religião dos espíritos. Então, eu acho que é para nós refletirmos sobre essas questões. No fundo, o problema não é se nós temos religião ou não. É nós compreendermos o sentido de religião. Não é se nós somos católicos, se nós somos evangélicos, se nós somos espíritas, se somos judeus ou se somos o que quer que seja. É qual o sentido que nós damos para a questão da religiosidade. Se nós nos prendêssemos mais à religiosidade e menos à religião, nós teríamos muito menos problemas. As religiões, por vezes, espalham e distanciam as pessoas. Quando a gente não aceita o que o outro aceita, quando a gente não acredita no que o outro acredita, não é verdade? Agora, quando nós falamos em religiosidade, não. A religiosidade é aquilo que nos liga a Deus. E aquilo que nos liga a Deus independe de título de religião, se somos católicos, se somos evangélicos. Então, nós precisamos procurar muito mais o sentido da religiosidade do que aquilo que as religiões prometem. Mas hoje nós não vamos falar de religião, hoje nós vamos falar na Terra e no Além. E aí tem uma coisa interessante, que talvez esse texto, quando eu estava preparando a nossa exposição de hoje, eu fiquei pensando, na Terra e no Além. Talvez no passado, se nós tivéssemos lido esse texto há alguns séculos atrás, talvez ele não tivesse sentido. Nós falarmos na Terra e no Além. Porque a noção que nós tínhamos de além, simplesmente, para muitos não existia. Tudo começava no berço e tudo se encerrava no túmulo. Então, por que falar em além se nós não acreditávamos na sobrevivência após a morte? Se nós não acreditávamos no que vinha antes ou no que nós tivemos antes e muito menos acreditávamos naquilo que viria depois. Mas hoje não. Hoje nós já temos aí a doutrina espírita com mais de 160 anos, e que levantou o véu de muitas questões que nós não compreendíamos no passado. E aí dá mais sentido a esta questão, na Terra e no Além. Assim como dá mais sentido sermos bons ou não sermos bons. Passado, pensar em ser bom ou não ser, qual diferença faria se para nós a vida se encerrava no túmulo? Agora, a partir do momento que nós ressignificamos o sentido de vida,
tudo mudou. Porque aí nós não estávamos mais pensando apenas, né, naquilo que iniciou conosco no berço e aquilo que iria se encerrar para nós no túmulo. Porque a partir de então, todos nós sabemos que a vida continua. Todos nós sabemos que se por um acaso nesse instante nós desencarnássemos, né, todos nós temos a noção daquilo que nos esperaria do outro lado da vida. E aí tem uma pergunta muito interessante que nós poderíamos nos fazer. Se nós tivéssemos o dom de voltar o relógio do tempo e nós fazermos diferente alguma coisa, o que vocês fariam diferente? Que interessante, né? Se nós tivéssemos essa capacidade, né, de virar o relógio ao contrário, quem sabe voltar alguns minutos, alguns talvez gostariam de voltar alguns dias. Agora tem gente que já fala assim, não, eu gostaria de voltar alguns aninhos. Se nós tivéssemos essa capacidade de voltar no tempo, o que eu faria diferente? Vocês já imaginaram que poder seria este, gente? Que poder seria esse de nós voltarmos no tempo e desfazermos o que nós fizemos e fazermos diferente? Será que nós teríamos muita coisa para fazer? Mas aí, esse anjo que traria essa faculdade para nós, ele só nos daria uma chance de mudar uma única coisa na nossa vida. E aí, diante de tudo aquilo que nós fizemos e deixamos de fazer, eu volto a perguntar: que única coisa eu faria diferente? Nos minutos passados, nos dias passados, nos anos passados, se nós tivéssemos esse poder, o que nós faríamos diferente? Ah, Edson, mas isso é uma utopia, porque nós não temos a capacidade de voltar no tempo e fazer diferentes. O que está feito, está feito. Quantas vezes a gente não se pega, né? Nós mesmos não nos pegamos dizendo isso. Olha, o que eu falei, não dá para voltar mais atrás. Já está falado. Outros dizem assim, não, o que eu fiz está feito, já está feito. Não dá para voltar no tempo. Daí essa pergunta, se nós tivéssemos esta capacidade, o que nós faríamos diferente? Será que, conhecendo a doutrina espírita, como nós conhecemos hoje, será que muda, né, esse nosso olhar em relação a essa questão? E é aí que eu achei muito interessante essa passagem que Emmanuel nos apresenta, porque ele diz assim, olha, na terra e no além. Olha só, é uma mensagem de 1959, parece ontem, né? Muitos aqui nem estavam nascidos, né? E os espíritos já estavam alertando. E aí Emmanuel diz assim, olha, interessado em desfrutar vantagens transitórias, quase não acontece com ninguém na Terra, viu, gente? Interessado em desfrutar vantagens transitórias no imediatismo da existência terrestre, quase sempre o homem aspira à galhardia da apresentação e a porte distinto, a elegância e o domínio no quadro social em que se expressa. A gente sempre quer isso, né? A gente vê os famosos, aqueles que brilham, né? A gente fala, nossa, podia eu estar lá, né? E aí o Emmanuel complementa, ele diz, olha, entretanto, eu costumo dizer, sabe, gente, sempre tem uma conjugação na nossa vida. É um mas, é um entretanto, é um porém,
mas sempre aparece na nossa vida uma dessas conjugações. E ele diz assim, olha, entretanto, conduzido à esfera superior pela influência renovadora da morte, identifica as próprias deficiências na tela dos compromissos inconfessáveis a que se junge e implora da providência divina determinados favores na reencarnação, que envolvem de perto o suspirado aprimoramento para uma vida maior. Ele fala aqui, gente, que grande parte desses que brilham aos olhos, muitas vezes quando despertam do outro lado da vida e reconhecem os seus equívocos praticados, imploram nova oportunidade de reencarnar. E nesta nova oportunidade, diz Emmanuel, é assim que cientistas famosos, a emergirem da crueldade, rogam encarceramento na idiotia. Políticos hábeis que abusaram das coletividades a que deviam proteção e defesa, suplicam inibições cerebrais que os recolham a precioso ostracismo. Administradores dos bens públicos que não hesitaram em esvaziar os cofres do povo a favor da economia própria, solicitam raciocínio obtuso que lhes entrave a sagacidade para o furto aparentemente ilegal. Criminosos que brandiram armas contra os semelhantes requisitam braços mutilados, assinalando aflitivas sentenças contra si mesmos. Suicidas que menosprezaram as concessões do Senhor, atendendo a deploráveis caprichos, recorrem a organismos quebrados ou violentados no berço, para repararem as faltas cometidas contra si mesmos. Tribunos da desordem pedem os embaraços da caguez. Artistas que se aviltaram, arrastando emoções alheias às monstruosidades da sombra, invocam a internação na cegueira física. Caluniadores eminentes que não vacilaram no insulto ao próximo requerem o martírio silencioso dos surdos mudos. Desportistas eméritos e bailarinos de prol que envileceram os dons recebidos da natureza exoram nervos doentes e glândulas deficitárias que os segreguem à distância de novas quedas morais. Traidores que expuseram corações respeitáveis no pelourinho da injúria demandam a própria retenção no catre dos paralíticos. Mulheres que desertaram da excelsa missão feminina a se prostituírem na preguiça e na delinquência, solicitam moléstias ocultas que lhes impeçam a expansão dos sentimentos enfermiços. E expoentes da beleza e da graça que corromperam a perfeição corpórea, convertendo-a para motivo de transgressões lamentáveis, requestam longos estágios em quadros penfigosos, que lhes desfiguram a forma, de modo a expiarem nas chagas da presença inquietante as ocultas ominosas que lhes agoniam os pensamentos. Em verdade, ajudai-vos assim,
buscando no auxílio constante aos outros o pagamento facilitado das dívidas do pretérito, porquanto amanhã sereis na espiritualidade as consciências que hoje somos, abertas à fiscalização da verdade, com a obrigação de conhecer em nós mesmos a ulceração da treva e a carência da luz. Uma mensagem de 1959 que retrata exatamente como são as ilusões que muitas das vezes nos acometem na vida. A gente vê, né, a opulência e a pompa dos outros, a riqueza, né, aquilo que nós consideramos como talentos e as benesses todas dos céus para uns, mas não conseguimos apreciar o que vai na intimidade de cada coração. E diante desses quadros que muitas das vezes a gente não consegue compreender, né? Você vê que aqui ele fala da cegueira, ele fala da gagueira, ele fala da idiotia, e aí ele vai, né? Todas essas questões que ninguém gostaria de tê-los. Mas naquilo que muitas das vezes o mundo vê como um grande mal, a providência divina nos concede como uma grande oportunidade para que nós possamos estar reconstruindo a nossa história ou as nossas ações do nosso passado. É por isso que ele fala, né, que, em verdade, nós seremos no amanhã o que nós somos hoje. Então, quando nós nos perguntamos agora, se nós tivéssemos a oportunidade de voltar no tempo, o que eu faria diferente? Essa não é uma pergunta sem sentido, porque o tempo pode não voltar, mas a oportunidade voltará. E nós estaremos na Terra, novamente. E aí eu pergunto, o que nos impedirá de fazer diferente? Quem nos impedirá de fazer diferente? Normalmente a gente sempre coloca a impossibilidade no outro. É isso. Eu não faço porque ele não deixa, ela não permite. Eu não faço. A gente sempre busca uma justificativa para não fazer. Mas aí nós voltamos à pergunta: quem nos impede de ser? O cristão que Jesus deixou como legado para que nós pudéssemos encontrar o caminho. Então, se por um aspecto, hoje eu não posso voltar o relógio para fazer uma coisa diferente, mas nós temos o tempo para que nós possamos fazer diferente. E diante do tempo, o único obstáculo que existe para que a gente não faça aquilo que nós deveríamos fazer, somos nós mesmos. Não é o outro, não é a outra, somos apenas nós. Gente, isto só está nas nossas mãos. Fazer ou deixar de fazer é uma questão de escolha. Mas se eu não fizer, ou se eu fizer, fulano vai gostar ou fulano não vai gostar. Mas não é uma questão de escolha também? Em que momento que nós encontramos nesta terra alguém que foi unanimidade? Vocês encontraram? Não houve. Então nós também não seremos unanimidade. Às vezes, quando nós fazemos uma coisa, você desagrada alguém.
Quando você faz uma outra coisa, você desagrada ao outro. Porque nós não somos unanimidade e não seremos. Porque ninguém foi. Porque ser unanimidade pressupõe um entendimento uniforme por parte de todos. Mas isso não existe, isso é utopia. E por que isso não existe, gente? Isso não existe porque cada pessoa tem um olhar diferente para a vida. E tem um entendimento também diferente. Então, é uma ilusão de nossa parte que quando nós deixamos de fazer algo, ou quando nós fazemos algo, nós estarmos sempre condicionando aquilo ao que irá agradar a uma pessoa, ou a outra pessoa. Porque quase sempre quando a gente faz isto, sempre alguém se frustra. E às vezes, sabe quem se frustra? Nós mesmos. E por que a gente se frustra? Porque a nossa consciência, ela não nos engana. Ela não nos ilude. Quando a gente deixa de fazer algo que a gente sabe que a gente deveria fazer, apenas por uma determinada conveniência, para agradar a este ou aquele, a nossa consciência sempre irá mostrar para nós em algum momento que aquele não era o caminho. Então, quando Jesus ele oferece para a humanidade uma proposta de educação, porque é isso que Jesus traz no seu Evangelho. Ele nos deixa um roteiro para que cada um possa aplicar de acordo com a sua interpretação e o seu entendimento aquele roteiro na sua vida. E por mais santo que seja o roteiro que Jesus deixou para a humanidade, pergunto, todos entendem da mesma forma? Não. Cada um aplica de acordo com o seu entendimento. Então hoje nós chegamos a um estado, né, em que nós devemos sempre perseguir a métrica que Jesus deixou por referência para todos nós. Jesus, naquela época, poderia ter falado e pregado de acordo com o que os judeus desejavam. Não é isto? Mas não. Ele apresentou aquilo que era a verdade que o Pai lhe confiou e não aquilo que as pessoas queriam ouvir dele. Não é isso? Assim somos nós também. Nós temos um roteiro de vida. Toda vez que nós fugimos daquilo que é uma necessidade para nós mesmos, invariavelmente, um pouco mais ou um pouco menos, nós nos defrontaremos com a realidade. E a realidade, muitas vezes, ela traz a mensagem que nós não gostaríamos de receber. Então hoje, quando nós falamos, né, ou quando nós perguntamos o que você faria diferente se você pudesse voltar no tempo, nós certamente não podemos voltar no tempo. Mas nós podemos fazer diferente. Sabe por quê? Porque, via de regra, nós temos uma tendência de reiterar os mesmos comportamentos. Então, aquilo que eu gostaria de fazer diferente e não fiz há 1 hora, 1 semana, 10 anos, 50 anos atrás, se nós não tivermos a consciência disto, não tenham dúvida que nós estaremos sempre refazendo, da mesma forma, do mesmo jeito, cometendo os mesmos equívocos. Então, quando nós dizemos que eu não posso voltar do tempo para fazer diferente para trás, mas eu posso fazer diferente daqui para frente.
E isso não depende dos outros, isso depende apenas de nós mesmos. É por isso que se fala que a evolução ela é lenta. E sabe por que ela é lenta? Porque nós temos uma dificuldade de sair da nossa zona de conforto e assumirmos novas posturas. E aí nós voltamos a dizer, Jesus não falou e não fez tudo aquilo que os homens da época queriam. Ele falou e ele fez aquilo que os homens precisavam. E aquilo que não estava no alcance de compreensão da humanidade da época, ele assegurou o envio para o futuro. Assim somos nós também. Nós não somos deuses. Mas é nas nossas mãos que está a construção do nosso mundo interior. Então é sempre uma grande ilusão quando nós dizemos que nós não somos felizes por causa do outro. Não. Nós não somos felizes por nós mesmos. Porque a única pessoa que tem a capacidade de permitir que algo entre na nossa vida, na nossa mente e no nosso coração, somos nós mesmos. Não é o outro. Então, quando a gente transfere essa responsabilidade para o outro, na verdade, nós estamos querendo lavar a nossa mão daquilo que nós deveríamos fazer e não fizemos por outros motivos. Então, nós não somos felizes ou infelizes por conta de terceiros. Nós somos felizes ou infelizes por nós mesmos. Isto só está nas nossas mãos. É a única pessoa que tem essa possibilidade. Não é o outro, somos nós. Então, ser feliz ou ser infeliz é uma consequência daquilo que a gente permite que entre na nossa vida. E muitas das vezes, quando nós nos vemos do outro lado da vida, nós nos defrontamos com esses cenários aqui, que ele pintou aqui, nesse colorido. Nós tomamos consciência daquilo que nós não deveríamos ter feito e fizemos. E às vezes nós imploramos uma nova oportunidade com todas essas restrições que vocês viram aqui. A idiotia, a cegueira, a gagueira e por aí vai. Então, a mensagem que nós gostaríamos que ficasse, meus amigos, que ser feliz ou não ser, depende de nós. Nós iniciamos falando sobre ajuda espiritual, não é isso? Mas o que adianta nós termos uma ajuda espiritual se nós não pegarmos na mão de quem está estendendo a mão para nós? Esta ajuda, somos nós que temos que pegar nas mãos deles. Então, gente, eu vejo o mundo, nós vemos o mundo de hoje, não é? Tanta gente reclamando, decepcionados, frustrados, com todos os motivos. Mas, gente, o que é o mundo? O mundo são as escolhas nossas. Vocês querem ser felizes? Então não abrace o mal. Sejamos otimistas. Amanhã é um outro dia. Depois é um outro dia. Não, mas está tudo... Está, mas... Nós não podemos ser felizes? Não, mas eu não posso enquanto eu não tiver... Bom, enquanto nós colocarmos a nossa felicidade sempre no plano de uma condicional, nós nunca seremos felizes. Então, vamos ser operantes no bem. Está difícil? Está. Mas amanhã é outro dia.
Não tem um ditado que fala que depois da tempestade vem a bonança? E não é verdade? Vocês já notaram que depois da tempestade, como o ar fica leve? É um milagre da natureza, gente. Assim somos nós também. Vamos fazer esse milagre na nossa vida. Vamos ter o domínio da nossa felicidade. E não deixá-las nas mãos dos outros. Porque muitas das vezes, sabe o que acontece? O outro não está preparado para corresponder às minhas expectativas. Mas se eu pegar toda a minha felicidade e jogar nos ombros dele, e ele não está preparado, quem vai ser infeliz, gente? Nós, e eu vou culpar a ele. Então nós não podemos cometer esse equívoco. Nós temos que ser senhores da nossa felicidade. Nós temos que ter o domínio da nossa vida, das escolhas que nós fazemos, por nós, pela necessidade do nosso progresso, pela necessidade da minha evolução. Porque às vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente se condiciona a não fazer por causa dos outros. Aí os outros vão embora e a gente fica. Porque se tem uma coisa que é certa, gente, todos nós vamos desencarnar um dia. Não nascemos algemados a ninguém e não vamos desencarnar algemados a ninguém também. Então agora é o momento de nós sermos senhores da nossa felicidade. Pararmos de reclamar do mundo em que nós vivemos. Parar de reclamar daquilo que nós temos e daquilo que nós não temos. E sermos felizes com o que a gente tem. É um ditado popular e muito verdadeiro. Eu posso não ter tudo o que eu gostaria, mas eu vou ser feliz com o que eu tenho. Mas isto só depende de nós. E quando a gente acreditar nisso, aquela ajuda espiritual que nós lemos no início, ela está sempre de braços abertos para nos receber. Mas enquanto nós não nos movimentarmos nesse sentido, gente, pode ter Nosso Senhor do lado, a gente não se liga com Ele. Então vamos permitir que entre na nossa vida o que a gente quer. E aquilo que a gente não quer mais, se você foi até o limite daquilo que você poderia, meu amigo, minha amiga, não se faz roupa nova com trapo velho. Não é esse o ditado evangélico? Se você quer um outro amanhã, faça diferente. Porque se você não fizer diferente, o resultado vai ser sempre o mesmo. Então, ser feliz ou não ser feliz só depende de cada um de nós. Nós podemos não ter tudo aquilo que nós gostaríamos, mas nós podemos ser felizes com aquilo que nós temos. Como diz o ditado, né? A gente pode fazer de um limão, a gente pode fazer uma limonada. Não é esse o ditado, gente? É verdade. Nós temos bastantes limões na nossa vida, mas vamos fazer uma boa limonada, né? Amanhã vai ser um outro dia para todos nós. Por isso, quando ele fala aqui na terra e no além, não tenham pretensão de uma ilusão de que no além vai ser tudo diferente. Não, o além vai ser uma continuidade do que nós somos aqui. Então, aqueles que estão esperando desencarnar para ser feliz, sinto dizer a todos que a felicidade começa aqui mesmo. Não é do lado de lá. A felicidade do lado de lá é apenas uma construção do que nós começamos aqui. Então, se o mundo não tem o colorido que nós gostaríamos, vamos pintar o nosso mundo
com o colorido que nós desejaríamos. Que Jesus abençoe a todos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. E assim, meus irmãos e irmãs, ao término de mais essa nossa pequena participação, agradecemos aos benfeitores espirituais que estiveram conosco e a quem nós muito agradecemos pela dádiva do trabalho, o acolhimento para todos nós. E nós que ainda somos tão pequeninos, Senhor, com tantas limitações de entendimento e de compreensão, mas guardamos a certeza de que o vosso Evangelho contém tudo quanto nós necessitamos. E não poderíamos finalizar essa nossa oportunidade da noite, senão através daquela prece que o Senhor nos concedeu, que o Senhor nos ensinou e que contém tudo quanto nós necessitamos. Quando ela assim diz: Pai nosso que estais nos céus e em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cairmos em novas tentações, cuja maior delas é estarmos afastados de Ti e dos Teus ensinamentos. E através desta prece, nós humildemente agradecemos a Deus e pedimos a permissão para podermos dar por término a nossa pequena participação na reunião evangélica de nossa Casa Espírita. Que assim seja. Jesus abençoe a todos, tenham um feliz retorno aos seus lares e muita paz aos amigos que estão nos seus lares também. Uma boa noite a todos e até a próxima oportunidade.